Meus cascateiros, salve, salve, meus bons de bola. Daniel Band de novo aí na área para falar, né? Tá acabando, né, pessoal? Tá acabando a Copa do Mundo, hein? Hoje é o último jogo, hoje é a grande final e foi emocionante, né, pessoal? Foi muito bacana acompanhar com vocês aí as emoções desse Mundial, né? Infelizmente, mais uma vez, o Brasil fez muito feio, né? Péssimo trabalho do Sancelotti, treinador pavoroso, tá? Uma coisa é a história dele nos clubes, tá? Isso não se discute. Mas na seleção, horroroso, fracassado. Olha, não vejo esperança com esse cara, não. Tudo bem também que com os brasileiros, pelo menos até os que tínhamos visto na seleção, também não dava para esperar algo diferente. Mas o Ancelotti, absolutamente igual aos outros, né? Igual aos brasileiros, se dobrando a pressões, sem saber o que fazer com uma lista de convocados que muito provavelmente não foi ele que escolheu, né? Então, realmente, o papel do Brasil foi tenebroso, né? Aí não adianta ficar secando a Argentina, né? Porque quem não faz o seu, não adianta depois querer ver o mal do vizinho, né? Faz o seu primeiro, depois você pode, de repente, até querer tirar uma casquinha ali do vizinho, do inimigo, do rival, mas o dever de casa tem que estar em dia e o do Brasil não está, né? Infelizmente. É, mas então, pessoal, gostaria de falar para vocês primeiro, porque esse vídeo aqui vão ser dois vídeos, né? Um, vamos falar desse jogo de ontem, esse jogo maluco de ontem, sobre a disputa do terceiro lugar, e outro falaremos sobre a final em si, né? Tendo aí pela frente Argentina e Espanha, jogaço, jogaço. E, né, claro que já falei aqui que estou torcendo pela Argentina pela questão de serem, né, da América do Sul, né, a seleção argentina, de serem jogadores aqui da América do Sul, que conhecem as nossas dificuldades, que conhecem a nossa realidade. Ah, mas eles falam que não são latinos, aí é problema deles. Quem sou eu para falar o que cada um é, não é? Hoje não é a época da diversidade, que cada um se identifica da maneira como se sente. Então, se o argentino, né? Não sei também quem falou, alguns lá falam isso, né? Que eles não se sentem como latinos, é dele, questão deles, né? Questão existencial da psique deles. Não estou aqui para avaliar isso, até porque não é essa a nossa proposta aqui. Tá bem? Então é só esse critério. Também estaria torcendo para o Uruguai, para a Colômbia, se fosse algum outro sul-americano no lugar da Argentina, tá, pessoal? Mas vamos falar primeiro da disputa do terceiro lugar. Jogo maluco, jogo intenso, né? Acabamos tendo aí um jogo de 10 gols, Inglaterra 6, França 4, e um jogo assim de muitas nuances, de muitas variáveis. E aquela coisa, né, pessoal? Claro que esse jogo teve esse desenho, teve esse enredo, porque era um jogo de terceiro lugar. Se fosse uma semifinal ou final, evidentemente que não seria esse porradeiro que foi aí França e Inglaterra. Mas também por ser um jogo sem tanto peso, isso que é legal, porque aí os caras não tem aquela obrigação, aquela responsabilidade, então eles podem de repente fazer um grande jogo. Mas vai lembrar, né, pessoal? Eu não cheguei a fazer vídeo aqui para falar antes desse jogo de terceiro lugar, né? Porque eu tive aqui uns compromissos familiares e aí minha agenda ficou bem estreita. Mas eu comentei em off, embora não tenha isso em vídeo, que eu considerava que a Inglaterra venceria. Não por ser melhor, porque não é. A França é uma seleção bem melhor do que a da Inglaterra. Mas eu considerei o quê? Que a França botou muito peso nesse jogo, né? Deschamps falou, o técnico francês falou que era obrigação ganhar esse terceiro lugar. Então acho que ele botou um peso que não precisava, até porque a França sentiu demais essa derrota para a Espanha, muito mesmo. E eles não se recuperaram ainda. Tanto é que o primeiro tempo da França foi de um time que ainda não se encontrou, que talvez ali os caras entraram só de corpo no jogo, né? Eles não entraram com a alma naquele jogo. E a Inglaterra, cheia de reservas, leves ali, sabendo que era para eles darem o melhor, mas se perdessem não teria grandes consequências, então a Inglaterra, repleto de reservas, foi lá, leve, tranquila, assim, bem natural no jogo, foi lá, já fez 4-0 no primeiro tempo, e aí esse é o perigo da França, né, pessoal? O time é muito bom. Então, quando os caras querem jogar e quando os caras estão ali de corpo e alma em campo, eles fazem quase o impossível, né? Que eles vão buscar um 4-3 ali e só não buscam o empate, até mesmo a virada, porque esse Olise aí, que é bom jogador, mas como perde gol, hein? Esse aí tem que ser cobrado, hein? Porque o jogador desse nível, ele perde muito gol, tá? Isso não é normal, isso não é natural. Não, é menino, não é menino, não. Demos muita pancada aqui no Hendrick por ele ter perdido um gol ridículo lá contra a Noruega.
Então agora ninguém vai passar a mão na cabeça de Olise e falar que é tadinha, é menina, é novinho, não. Até porque a marra dele não é de menino. Então o futebol tem que ser também de gente grande. Porque a marra dele é de gente grande. O cara perde gol a rodo, então não adianta vir aqui querer passar paninho. Pelo menos aqui comigo não vai ter isso não. Então ele é um dos grandes responsáveis. Claro também que a França totalmente desalinhada, totalmente desconexa, muito por conta de não terem digerido ainda a derrota para a Espanha, porque, pessoal, não foi só uma derrota. Eles perderam para a Espanha sem criar chance clara de gol. Foi um jogo em que a Espanha, assim, não se sentiu ameaçada, até porque o Unai Simon, goleiro espanhol, jogou praticamente como líbero, né? Como muitas vezes o Manuel Neuer, né? O lendário goleiro alemão também já o fez. E isso tirou muito dos contra-ataques que a França poderia ter. Mas enfim, a Inglaterra não teve nada a ver com isso, fez o dela, depois recuou demais, tomou aquele susto, mas aí depois do susto eles foram pro jogo de novo, fizeram mais 2 gols, tomaram um, mas aí ficou tudo em casa, né? Porque 6-4 acabou sendo um belo placar. E que gol bonito do Bellingham, né? Que já entrou no final ali quando o Tuchel tava com medo de perder o 3º lugar, e o Bellingham entra e decide ali com um gol realmente maravilhoso, né? Ainda mais sendo um gol em jogo de Copa do Mundo, né, pessoal? Então, belíssimo jogo, divertido demais. E é isso, e acho que são 2 grandes seleções fazendo um grande jogo e fechando bem legal aí a participação delas na Copa do Mundo. Mas é claro, né, pessoal, que eu tenho que destacar aqui, porque teve muito tonto aí de uma certa emissora aí que transmite os direitos, que não, olha só o que gente despreparada e que gente que vai de oba e vai só no oba-oba, aí é difícil, né, pessoal? Por isso é difícil ver jogo aí em plataformas paralelas, né? Por mais que eu também deteste a Globo, mas assim, né, as plataformas paralelas têm que colocar uns profissionais um pouquinho melhores, hein, pessoal? Para analisar, para avaliar, para comentar, porque teve canal aí que os caras já estavam assim, projetando a França campeã dessa Copa, né? Ou seja, campeã de véspera, né? Os caras acham que futebol existe isso, campeão de véspera, tudo bem. Favoritismo sim, campeão não. Então teve um bando de tonto aí que já estavam dando a França como campeã e projetando quantas outras Copas essa seleção francesa ganharia, porque o time é muito bom, é jovem e tem uma base muito forte, e que ainda vai ser reforçada por novos valores que vão surgir aí nos próximos anos. Pessoal, nada contra fazer esse exercício de imaginação, mas os caras estavam colocando como se a França já fosse campeã, né? Então, pelo amor de Deus, né, pessoal? Aí agora me expliquem como é que essa seleção quantas Copas esses caras vão ganhar, como é que os caras mudam disso para 10 gols em 2 jogos em fase decisiva de Copa do Mundo no agregado. 10 gols, né? 6K, quer dizer, 8, né? 10 foi o Brasil lá em 14. 8 gols no agregado, né? Tomaram 6 ontem e 2 da Espanha na semifinal. Então, pessoal, o futebol não tem isso. Tem times muito bons, seleções muito boas, que devem ser enaltecidas, que devem ser valorizadas, mas, pessoal, não pode ter oba-oba, não pode ter campeão de véspera. Tá? O PSG perdeu o Mundial de Clubes lá, a Copa do Mundo de Clubes ano passado, por também excesso de oba-oba. Todo mundo achando que já eram campeões, queriam passar o carro no Chelsea, e vimos o que aconteceu, né, pessoal? Então, tomem cuidado, tá? Vocês podem consumir aí conteúdos de mídias paralelas aí, até porque os caras têm os direitos de transmissão, então lógico que nós temos que ver no canal deles, mas não absorvam tudo que os profissionais lá falam, porque muitos lá são muito ruins. Estão lá pelo hype, né, como dizem aí, pelo oba-oba, pela bolha, mas não estão por competência. Então fica aí essa ponderação nossa e parabéns à Inglaterra, tá? Melhor participação na Inglaterra desde o título deles lá em 66, né? É claro que eles também acho que foram terceiro, não me lembro agora em 2018, mas não é normal, tá, para a Inglaterra chegar em semifinal. Então, que o Tuchel possa ter mais tempo aí para, de repente, fazer essa Inglaterra ir mais longe na próxima Copa. E as críticas a ele, né, em relação à semifinal contra a Argentina, nós já fizemos, tá bem, pessoal? Então fechamos o vídeo aqui e agora vamos fazer outro para falar da final. Só de final, só de Argentina e Espanha, jogaço, que daqui a pouquinho vai fechar com chave de ouro essa Copa do Mundo, que já é a maior Copa do Mundo de todas. Não sei se foi melhor, mas foi muito bacana. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço e tamo junto.